Fala galera, beleza? Vamos falar agora aqui sobre o campo magnético gerado em um fio longo, tá? Um fio muito longo, às vezes é dito como fio infinito, tá? Quando uma corrente elétrica passa por ele, tudo bem? A corrente elétrica andando, ela pode modificar as propriedades do espaço ao redor dela de forma a gerar, né, um vetor indução magnética, né? Ele pode criar, né, um campo magnético, né, essa corrente elétrica passando por um determinado ponto. Quando você fala dessa corrente passando por um fio muito longo, você consegue calcular através de uma fórmula, desde que essa corrente seja estacionária, né, ela tenha um valor determinado. Então, como que a gente vai calcular? A gente vai usar uma parte do que a gente chama de lei de Ampère, né? Quem vai fazer a prova da EA é importante decorar esses nomes. Então, lei de Ampère está relacionado a isso que a gente está falando aqui. Como que a gente faz? A primeira parte é você visualizar para onde vai apontar esse campo. Como é que apresenta, né, as configurações das linhas de força e por aí vai. Então, olha só, você vai pensar na corrente elétrica. Então, olha só, eu tenho aqui um fio, né, aqui ó, de preto, e uma corrente elétrica indo para cima, ok? Na região em torno dela, vai ter um campo magnético que você vai indicar através da regra da mão direita, né, pela lei de Ampère. Só que é uma regra da mão direita mais facilitada. Você não precisa nem pensar na palma, você só pensa no dedão e nos dedos, tá? Então o dedão ele vai ficar para onde está a corrente elétrica. Então vai ficar lá para cima, né? Para onde os dedos fecham, tá? Você vai ter o campo magnético. Então olha só, se a corrente é para cima aqui, o campo do lado esquerdo vai ser para cima, saindo do papel. Mas do lado direito, se for para cima a corrente elétrica, o campo vai ser para baixo. Entendeu? Então, dedão é a corrente elétrica. Os dedos eles vão apontar para onde está o campo magnético. Então, vamos botar aqui um ponto A e um ponto B. Ponto A, ponto B. No ponto A, o campo magnético, dedão para cima, os dedos vão estar saindo. Vai ter um campo magnético aqui, saindo do papel. Saindo do papel é uma bolinha, né? Então aqui, o campo indução magnética vai ser saindo do papel. Já nesse outro ponto aqui, ponto B, né? Para onde vai ser o campo? Ele vai estar entrando no papel. Então a gente representa com um X, né? Então você vai ter aí, de um lado, o campo saindo, do outro, o campo entrando, né? Bom, e essa outra representação aqui, imagina que a gente está vendo o fio, nesse primeiro desenho está assim um fio. Aqui nesse desenho ele vai estar assim, você está vendo de cima para baixo, tá? E aí eu botei aqui uma bolinha com a corrente elétrica saindo. Imagina uma corrente elétrica indo para fora do papel, né? E vamos imaginar, ignorando o que está acontecendo aqui desse lado, né? Vamos pensar apenas aqui, no campo magnético em um determinado ponto aqui. Vamos pegar esse ponto A e vamos pegar esse ponto aqui B, tá? Bom, o campo que você vai ter, ele vai depender dessa regrinha ainda. Então, o dedão, ele vai estar saindo do papel, vai ser para cima. Nesse ponto A, como é que vai ficar? Ele vai estar para lá, para a esquerda. Então, no ponto A, você vai ter um campo, né, um vetor campo magnético para lá, para a esquerda. Já nesse ponto B, vai estar para onde? Você bota o dedão para cima e vai estar empurrando para onde? Para cima, né? E aí você vai reparar que o desenho que forma, se você for seguindo os pontos, né, ele forma mais ou menos uma circunferência com o centro na corrente, tá? As pessoas que calcularam perceberam isso, que o valor desse campo, né, ele vai ser igual se ele tiver uma mesma distância, ou seja, formando uma circunferência, tá? E aí você vai ter, olha, o campo elétrico, a corrente elétrica a uma determinada distância do ponto que você está analisando, que a gente vai chamar de R, tá? E a região que está sendo influenciada aí, ela tem uma característica que a gente chama de permeabilidade magnética, que a gente vai simbolizar por μ, ok? E aí você consegue calcular nessa situação a intensidade de B, né? Então botei aqui o módulo do vetor indução magnética, tá? Então B, vetor indução magnética, o módulo dele vai ser
a permeabilidade magnética, que é uma propriedade, uma característica, né, uma grandeza do meio que você está analisando, vezes a intensidade da corrente, dividido por 2π, né, constante, vezes o R. O que é o R? É a distância do ponto até onde está o fio, né? Bom, então, só toma cuidado que essa distância, né, tem que fazer 90 graus com o fio que está analisando. Então aqui, ó, nesse ponto, como que seria essa distância? Seria assim, ó, tá? No ponto B aqui, ó, tem que ser uma linha reta para bater no fio. Não é em qualquer ponto do fio, é de forma que faça 90 graus com o fio. Nesse outro ponto aqui, A, vai ser assim. E por aí vai, ok? Geralmente a gente bota R porque você repara que se você manter fixo todo o restante, Mi, I, o 2 e o π, depende apenas de R, o valor de B, não é? Então, se você tiver regiões concêntricas, né, circunferências aqui concêntricas, elas vão ter sempre o mesmo B. Então, assim, se você tem a distância de A até o fio igual a de B até o fio, e eles estão numa mesma região, o campo magnético que você vai ter aqui vai ter a mesma intensidade. Tudo bem? Bom, então você repara que forma circunferências, importante. E aí, só coloquei aqui as unidades, né? O vetor de indução magnética no SI é Tesla, símbolo T, a gente já tinha visto. A permeabilidade magnética, né, é uma propriedade do meio, que na unidade no SI vai ser Tesla metro por ampere. A corrente elétrica é ampere e a distância vai estar em metro. Só que a maioria das vezes, 99% das vezes, ele vai falar que está no vácuo, tá? Então, tem que decorar. No vácuo, a permeabilidade magnética, a gente chama de μ0, e é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Tem que decorar isso daí, tá? Vamos aplicar, porque a aula de hoje, de forma teórica, é muito resumida. É só isso daqui mesmo, tá? Então vamos aplicar. Eu fiz aqui uns 5 exercícios e vamos usar eles, ó. Exemplo 1, né? Determine a intensidade de módulo do vetor indução magnética no ponto P, ok? Lembrando da fórmula, como é que é a fórmula? Ó, eu vou botar aqui apenas o B indicando que é o módulo. É o μ vezes I dividido por 2π R, né? A questão não falou do μ, então vamos supor que está no vácuo, tá? Então vai ser aquele valor lá de 4π vezes 10 a menos 7. Aí aqui eu tenho a corrente de 4 amperes, vou botar no lugar de I, e a distância de P até o fio, ó, eu falei que é 2 metros, só substituir aqui. Só que aí também tem que falar para onde que vai estar apontando, né? Mas primeiro vamos calcular, depois a gente fala para onde está apontando, tá? Então, ó, B vai ser 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente 4 amperes, dividido por 2π, vezes a distância que vai ser 2, né? Aí você repara que pode cortar aqui, ó, o π pode cortar com π, né? E aí, 2 vezes 2 dá 4, não é? Então você pode cortar esses dois aqui multiplicando por esse 4. E aí você vai ter B igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Para onde vai estar apontando? Vamos lá, regrinha da mão direita aqui, ó. Corrente para cima. No ponto P, os dedos vão estar para onde, ó? Para baixo, né? Entrando no papel. Então, ó, você bota um xizinho e fala que aqui vai estar o vetor de indução magnética. Ok? Bom, na letra B, o que está acontecendo? Ó, tem um fio aqui, você está vendo ele de cima, né? A corrente vai estar saindo do papel de 3 amperes. Bom, no ponto P, qual vai ser o vetor? Vamos lá. De novo, vamos supor que está no vácuo. Então, 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente 3 dividido por 2π vezes o R, que é a distância, que no caso é 1 metro, né? E aí você vai reparar de novo que você pode cortar, né, esse π com esse π. O 4 você pode cortar com 2, né? Então vai ficar quanto aqui, ó? 2. Na prática, sempre que for no vácuo, vai ficar 4π dividido por 2π. Então você poderia botar logo 2, né? Daqui a pouco eu mostro isso melhor. Então, aqui você vai ter quanto? Ó, 3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Vamos ver agora para onde? O dedão está na corrente, então é para cima. Nesse ponto, a mão faz o quê? Ó? Os dedos, se você girar, né, nesse ponto ele vai estar indo para lá.
né? Então você vai ter aqui um campo, ó, para cá. Tudo bem? Bom, e aí o que eu estou falando aqui de você cortar? Sempre que for no vácuo, vai ficar assim, ó, B igual 4π vezes 10 a menos 7 vezes I sobre 2π vezes R. Isso aqui é só no vácuo, né? Quando é no vácuo, você pode cortar esse 4π com esse 2π, vai dar 2. Então, no vácuo, você já pode botar direto, que é 2 vezes 10 a menos 7 vezes I sobre R, tá? Esse aqui, ó, apenas no vácuo. Tudo bem? Aí aqui na C já fica um pouco mais interessante. Por quê? Porque na C nós temos dois fios, né? Um fio vai gerar um campo em P, mas o outro fio também vai gerar um campo em P. Então a gente tem que interpretar o que está acontecendo aqui, não é? Então vamos chamar isso daqui de fio 1, isso aqui de fio 2, e vamos calcular primeiro individualmente a intensidade de cada um deles, ok? Por causa do espaço aqui, eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, ó, o campo em 1. Supondo novamente que a gente está falando de vácuo, vamos já botar aqui direto? Então, ó, 2 vezes 10 a menos 7 vezes I, que é 2, dividido por R. A R aqui é 8 centímetros, ó, né? Só que 8 centímetros tem que passar para metro. Então, 8 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 8 vezes 10 a menos 2, né? E aí você vai ter B1 igual, ó, 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes 10 a menos 7, dividido por 8 vezes 10 a menos 2, né? 4 dividido por 8 dá meio. Aí você subtrai os expoentes aqui, que é a mesma base, né? Então, menos 7 menos menos 2 vai dar menos 5. Então, 10 a menos 5 Tesla. E B2? B2, né? Vamos botar aqui. A distância tem que passar para metro, então 4 vezes 10 a menos 2 metros. E aí você vai ter 2 vezes 10 a menos 7, né? Porque é no vácuo, a gente já faz essa simplificação. Vezes a corrente, que aqui é 4 também, dividido por a distância, que é 4 centímetros. Então, 4 vezes 10 a menos 2. Aí B2 vai ser, pode multiplicar aqui, ou então cortar, né? A gente pode cortar esse 4 com esse 4 dali, ó. Cortou 4 com 4, né? Aí vai sobrar o 2 vezes 10 elevado a menos 7 em cima com menos 2, menos 7 menos menos 2, vai dar menos 5, né? Tesla. Só que acabei de ver que... Ah, não, tá certinho. Eu achei que esse aqui era 4 também, mas vamos lá. Agora, qual vai ser o valor, né, do campo em P? Bom, se os dois geram um campo em P, por um princípio básico de superposição, você pode falar que o campo resultante vai ser a soma dos campos. Só tem que tomar cuidado pelo quê? Campo, né, magnético é uma grandeza vetorial, então a soma é vetorial. Importa a direção e sentido. Então vamos ver para onde estão aqui os campos. Ó, B1, que é por causa desse daqui, vamos lá, corrente para cima, ó, entrando. Então B1 vai ser nesse ponto P, entrando. E B2, nesse ponto, ó, corrente para cima, vai estar o quê? Saindo, né? Então você vai ter, ó, por causa de um entrando, por causa do outro saindo. Então eles vão estar com sentidos contrários, né? Você vai ter um para cima, o outro para baixo. Então você faz o quê? Você subtrai. Tudo bem? Vamos subtrair. Como que a gente vai subtrair? O mais fácil é você pegar o maior e subtrair do menor, né? Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, vou chegar o papel para o lado só para usar esse espaço aqui. Então vai ter 2 vezes 10 a menos 5 menos meio vezes 10 a menos 5. Tá vendo que eles têm ambos, né, 10 elevado a menos 5? É um fator em comum, bota eles em evidência e faz a subtração, né? Então você vai ter, ó, 10 elevado a menos 5 em evidência, que multiplica o 2 menos o meio, né? Aí fecha o parênteses. Aí 2 menos meio vai dar 1,5. Então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Esse daqui é o resultante. Só que ele vai estar apontando para onde? Na direção do maior, né?
Qual dos dois é maior? B2 ou B1? B2. E B2 está para onde? Para fora. Então você pode falar que o vetor resultante vai ser para fora. Vou botar aqui BR de o campo indução magnética, né, para fora aí. Beleza? Continuando. Vamos lá para a próxima. Bom, aqui na letra D, né? De novo, você vai ter dois fios, eu quero saber no ponto P, e ambos vão influenciar. Só que dessa vez, o ponto que a gente está analisando não está entre eles. Não é só uma novidade, mas a gente já sabe calcular. Primeiro, vamos calcular o valor individualmente de cada um deles. Então, vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, né? Aí, B1 é no vácuo, então a gente pode simplificar daquela forma que eu tinha falado. 2 vezes 10 a menos 7 vezes a corrente. Ó. No 1, a corrente é 6 amperes. Dividido pela distância até o ponto P. A distância até o ponto P é essa daqui, ó, 20 centímetros, né? 20 centímetros é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 2 metros, né? Então, ó, dividido por 20 vezes 10 a menos 2. Aí, vamos calcular aqui. A gente pode simplificar esse 2 com 10 aqui, né? Vamos simplificar. Aí esse 2 vai ficar 1, esse 20 vai ficar 10, né? Aí você vai ter isso daqui, ó. 6 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 vezes 10 a menos 2, né? Tá todo mundo com a mesma base aqui, os 10, né? Aí, vamos botar o 6. Aí, vamos lá, ó. Menos 7, menos 1, né? Daria menos 8. Menos 2, né? Daria quanto? Menos 6. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, tá? Agora tem que fazer o dos 2, né? Vamos fazer o de 2 aqui. A intensidade de 2. A gente vai pegar, como está no vácuo também, né? 2 vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que também é 6, dividido pela distância. Só que a distância não vai ser 10 centímetros, né? Vai ser tudo isso daqui, ó. É o 10 mais o 20. Então é 30 centímetros. 30 centímetros, a gente vai botar 30 vezes 10 elevado a menos 2, que tem que passar para metro, né? Bom, e aí a gente pode simplificar esse 6 aqui por 3, tá? Que aí vai ficar 2, e esse 30 por 3, que aí vai ficar 10. Eu fiz por 3 e não por 6, porque aqui fica 10, fica mais fácil de fazer a conta, tá? Aí, ó, B2 vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 10 vezes 10 a menos 2, né? 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Aí você vai ter 4 vezes 10 elevado a menos 7 menos 1. Vai ficar menos 8, menos 2, menos 6, né? Bom, agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Por causa de 1, nesse ponto, a corrente está indo para cima, no ponto P está indo para fora. Então, B1 é para fora naquele ponto. E B2? B2 vai ser para onde? Ó, B2 está para baixo. Naquele ponto vai ser entrando, né? Então, aqui, ó, B2 entrando. Então, de novo, eles têm sentidos opostos. Então, de novo, a gente vai subtrair. Então, a gente pode botar assim, ó. O módulo do campo resultante vai ser o maior, 6 vezes 10 a menos 6, menos o menor, 4 vezes 10 a menos 6. De novo, você percebe que 10 a menos 6 pode ser posto em evidência, né? Então, vamos fazer direto. Ó. 6 menos 4 vai dar 2 vezes 10 a menos 6 Tesla, ok? Resposta é essa. Apontando para onde? O maior. O maior é qual? É B1. B1 é para fora. Então, ele seria para fora, né, com essa intensidade. E aí, ó, por último, aqui na letra E, né, a gente vai ter uma situação que vai ter que fazer um Pitágoras. Nada que a gente não sabe fazer, né? Então, olha só. Faltou colocar aqui que está fazendo 90 graus. Tá? Só para ficar direitinho. Vamos lá. O fio aqui, ó, né, ele tá com a corrente indo para fora, né? Aqui, ó, corrente indo para cima. Então já vamos interpretar geometricamente o que vai acontecer aqui, ó. O campo que vai ter em P por causa desse primeiro aqui, ó, dedão para fora, vai ser, ó, para a esquerda. Já o que vai ter por causa desse daqui vai ser, ó, saindo. Então um vai estar para a esquerda, o outro vai estar saindo, né? Você vai ter um para a esquerda e o outro, ó, deixa eu botar aqui, saindo do papel.
Se você deitar, faz o que? 90 graus. Você pode resolver por Pitágoras, né? Porque a gente vai fazer a soma de vetores, né? Pela regra do paralelogramo vai dar Pitágoras aí, ok? Então primeiro vamos indicar o valor de cada um deles, depois a gente faz o Pitágoras. 1 e 2. Intensidade de 1, como está no vácuo, vamos lá. 2 vezes 10 a menos 7, vezes a corrente 1,5, dividido pela distância, que é 10, né, elevado a menos 7. Aqui fica fácil de ver que você pode cortar. Ó. Cortou, 2 vezes 1,5, né, vai dar 3. Então, a intensidade, 3 Tesla. Pensando agora no B2. Né? B2 você vai ter também no vácuo, então 2 vezes 10 a menos 7, vezes a corrente 2, dividido, né, pela distância. A distância, no caso, também é 10 elevado a menos 7. De novo, você pode cortar aqui o 10 elevado a menos 7. 2 vezes 2 vai dar 4. Ok? Bom, agora vamos desenhar esses campos. Ó. Vamos botar lá. B1, né, vai ser para onde aqui? A gente já tinha visto que era para esquerda. Né? Então aqui está B1. E aonde que vai estar B2? B2 vai ser para fora. Né? Então aqui está B2. Agora vamos virar para facilitar a nossa vida, né? Vamos supor que a gente faça uma rotação aí de 90 graus, entrando no papel, para lá. Então você vai ter um desenho mais ou menos assim, B1, né? Saindo do mesmo ponto você vai ter, B2. Isso aqui é 90 graus, dá para fazer pela regra do paralelogramo, né? E aí você complementa aí, aqui vai estar o resultante, né? Bom, o que você pode fazer aqui? Você já sabe que esse cara vale 3, esse daqui vale 4, né? Então você sabe que fazendo aqui Pitágoras vai dar 5. Então, BR, né? O campo magnético resultante vai ser quanto? Vai ser 5 Tesla. Só que aí, para onde vai apontar isso? Olha só, o problema aqui é para onde vai apontar. B1 está para a esquerda, B2 está para cima, né? O resultante, ele está numa diagonal assim, está para cá. Então, inclinando, ele estava assim. O resultante estaria, assim mais ou menos, né? Quando você puxa ele para cima, vai ficar assim. Então ele vai ficar numa diagonal, né, para cima e para a esquerda. Tudo bem? Bom, essencialmente é isso, tá? O campo magnético gerado por corrente, a gente vai dividir em 3 partes, né? Em fios muito longos, que é o que a gente viu aqui hoje, em espiras, em bobina chata, né, em solenoide. Cada um deles tem suas peculiaridades, mas na prática é quase tudo a mesma coisa. Você decora a fórmula, pega a regrinha, né, de visualização espacial que você vai ter, bota o vetor e trabalha com a fórmula aí. Não tem muita dificuldade. E aí você pode juntar essa ideia que a gente tem aqui com a ideia da força magnética, né? Eu poderia, por exemplo, colocar nesses pontos P uma carga elétrica em movimento. Eu poderia falar que aqui em P, por exemplo, está passando um elétron andando com a 2 metros por segundo. Qual é a força magnética que vai ter aqui? Bom, força magnética vai ser QVB, carga vezes velocidade, vezes o vetor que a gente está calculando aqui agora. Então fica ligado que também você pode ter essa relação. E por último, só para deixar bem claro, né, como que fica as linhas de força, né, nessa situação aqui. Imagina que você tenha um campo, né, gerado por uma corrente aqui saindo. Também pode aparecer esse desenho assim, linhas concêntricas, né? Circunferências concêntricas, na verdade. E aí, tudo que está nessa mesma circunferência vai ter um campo, né, magnético de mesma intensidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma tangente aqui com aquela regrinha, para cima, né? E rodando no sentido aqui, anti-horário. Aí, nesse ponto aqui, você vai ter um campo para cá. Nesse ponto aqui, você vai ter um campo de mesma intensidade, né, porque tem uma mesma distância, tangente aqui, no sentido anti-horário. Nessa outra circunferência aqui interna, sempre tangente essas linhas de força, né,
e girando no mesmo sentido. Com o tempo você vai pegando o jeito aqui e não vai ter mais dificuldade nenhuma nisso, ok? Então é isso aí, galera. Um abraço, bons estudos aí.